Timão chegou ao tetracampeonato. E Chico Garcia, você profetizou o resultado exato, ideal, e aconteceu. Por que você imaginava esse 2-1? Porque o Corinthians da Copa do Brasil, ele tem algumas constâncias. Por exemplo, é um time que venceu todos os seus jogos fora de casa. Então, por mais que tenha jogado mal e realmente jogou mal o primeiro jogo, talvez até por um contexto de jogadores pendurados, e eram 8 que não quiseram entrar em dividida, e o Vasco foi bem também, marcando alto, surpreendendo o Corinthians, talvez tentando, sei lá, numa espécie de franco atirador, vou ver o que eu consigo para voltar para o Rio de Janeiro e decidir em casa. O Vasco foi bem, e segundo o Fernando Diniz, foi o melhor jogo sob comando dele. Quanto foi o jogo? 0-0. Então, o jogo estava 0-0. A decisão estava empatada em igual forças, em que o Corinthians tinha vencido todos os seus jogos fora, venceu o Palmeiras fora, venceu o Cruzeiro fora, venceu o Atlético fora. Por que não poderia vencer o Vasco? E o Vasco jogaria tão bem quanto jogou em São Paulo? O Corinthians jogaria tão mal quanto jogou em São Paulo? Então, assim, a possibilidade... O Corinthians, ele tem jogadores que são muito decisivos quando estão inspirados, quando entendem uma final como tal, e era isso que faltava. Eu realmente não sabia o que poderia acontecer. Mas na minha cabeça, se o Memphis encarar o jogo como uma decisão, se o Yuri Alberto, que às vezes perde um gol fácil, mas consegue fazer um gol de execução difícil, se o Breno Bidon conseguisse encaixar ali no meio, que tem sido uma opção do Dorival, inclusive na vaga do Garro, porque o Corinthians também teve muitos problemas físicos durante o ano. O Rodrigo Garro jogou 45 minutos muito bons no segundo tempo contra o Cruzeiro e só. O André Carrilho teve uma lesão grave, então ele conseguia ter um sprint assim de meio tempo. Ele não conseguia jogar a pleno. E o Dorival fez uma escalação segura e aí alguns jogadores se sobressaíram de uma forma que eu também não imaginava. O que o José Martínez correu, jogou, marcou nesse jogo, algo que ele não fazia constantemente. Mas o Dorival é estrategista, ele está lá no dia a dia, ele sabe jogar Copa. Ele foi mal nos pontos corridos, mereceu as críticas, inclusive, que a gente fez pela campanha do Brasileiro, mas em Copa do Brasil, e o jogo era uma final de Copa do Brasil. Por isso a minha previsão de que o Corinthians tinha chances, cara, muitas chances de vencer o jogo. Sofreu no final do jogo, é normal, uma decisão, o Vasco estava em casa, mas merecidamente foi o campeão. Ô Chico, mas está faltando falar uma coisa. A dupla de zaga do Corinthians foi absolutamente intransponível, né? Os dois zagueiros, o Gustavo, foi fantástico. Então eu acho que ali, falar do Mateuzinho, a zaga do Corinthians foi muito bem. Foi muito bem. Não Foi bem. O Ramalho também foi bem. Então, o Gustavo Henrique, o Ramalho, o Mateuzinho, esses caras seguraram o Corinthians para poder partir para um contra-ataque seguro, né? E a jogada do Bidon, né? Desculpe, né? Se é o Neymar que faz, tá todo mundo publicando em rede internacional. Mas ontem já pediu o Bidon na seleção, ouvi isso. O Bidon na seleção. Tava em qualquer lugar do mundo esse Marco, gol do ele tem Corinthians. 20 anos, uma final no Maracanã. Eu nunca critiquei esse menino, eu sempre falei, ó, esse menino. Ele é o coringa do meio-campo corintiano, ele faz várias funções. Aí eu falei que ele não é jogador de Corinthians, que ele é jogador de Europa. Vocês falaram que eu tava doido. Então, jogador de Europa. Ele é jogador estilo europeu. E a gente Você já deixa uma reserva financeira, uma possibilidade boa do Corinthians vendê-lo e ganhar dinheiro. E só completando, a gente tem o erro de sempre falar dos heróis que são os famosos, né? Então, o Yuri Alberto... falei do Martínez, que era Tá, mas então pra você Ok. o craque desse jogo, não o craque da Copa do Brasil. Bidon. Que pra você foi o Bidon, pra mim... Decisivo. O Yuri fez Pra um gol mim, e deu uma o que se assistência. esperava Foi era o um gol do segundo. Memphis, uma definição do Porque Memphis, e ela aconteceu, se você não olhar pode passar o gol por cima disso. o gol que ele fez, o domínio foi ruim, deu sorte. E depois ele fez uma conclusão perfeita. E o passe, um passe, lógico, não foi tão difícil. Mas quem foi mais decisivo, doutor? O Mais Bidon ou o decisivo? Roberto? O Bidon. O Bidon mais decisivo. Mais decisivo. Quem deu gol e assistência? O jogador mais decisivo aí, foi o Mateuzinho, que tanto também acho, ajudou com as assistências no ataque, quanto bloqueou chutes na defesa ali para não O chegar... senhor tá falando isso porque o senhor falou que o Memphis era um turista holandês. Eu tô com a Renata. turista. Memphis Depay foi o cara. Aí vocês pagam a pau. O Roger Guedes Vão perdeu o lembrar, gol que o Memphis fez. depois de muitos anos, é desse gol que definiu o É placar. isso, óbvio. E é isso, final é isso, é O que é definição. injusto, porque os caras que ralaram... Não é injusto, construíram- não. Mas peraí, a gente pode discutir aquele gol do Memphis de mão, mas Não não foi foi de dele. mão. Mas não foi dele aquele gol? É isso. Então, ele foi completamente ausente, claro que Não, não. ninguém tira Na o hora mais mérito. importante ele apareceu. Ninguém tira o mérito dele, foi fundamental. Mas é que a gente apaga aqueles que fizeram jogadas... Ninguém apagou, doutor. Estamos Eu não sou advogada de Memphis Depay, não sou Vocês estão advogada de babando. Crítico ninguém, da mas eu crítica, gostei doutor. do que ele fez. Agora, preparem-se, o quê? porque a tristeza também tem espaço aqui no Cadê? jogo aberto e ela é sob forma de secador. Um secador que queimou.
caneta e profetizou o que não aconteceu, hein? Nunca mais tem O voltado pra São oráculo Paulo. do jogo aberto foi completamente Desmascarado, falho quebrado. nessa decisão de Copa do Brasil. E eu espero que o senhor reconheça que nem sempre as coisas funcionam bem. Everton Guimarães. Venga. Cadê o Vascudo? Bom, em primeiro lugar, receba meu afetuoso abraço, Rê. Agora, Obrigada. em Solta, segundo negão. Aí, lugar, lá. eu preciso dizer a vocês que estão do outro lado que eu não estou entendendo por que Scarpinho, Cicinho, por que vocês estão tudo vaiando o quê? Estão sofrendo tanto quanto. E eu quero aproveitar no início da minha participação aqui para fazer uma promessa. Eu parei de secar o Corinthians. Em Isso aí, tem que 2025, parar mesmo. Tem que continua. ficar calado. Continua. Em 2025, eu não seco mais. Agora, vocês querem uma coisa pior do que ter feito a profecia, do que estar aqui nesse estúdio e falar do Vascão? Ele falou até do Vascudo. Vascudo, Não é? Não tô louca. Isso. Ele ficou no O Vasco. pior é você dedicar tempo, dinheiro, se deslocar ao Rio de Janeiro para acompanhar um jogo que eu não sei nem o que ele fazia lá, qual era o objetivo. Pois muito bem. João Pedro Sgarbi, no auge da sua juventude, no auge da sua energia, foi ao Rio de Janeiro. Foi lá ver a Maísa. Ele foi lá ver a Ele Maísa. foi ver a Maísa, mas não viu a Maísa e viu o Corinthians ser campeão na Copa do Brasil. Não, aí é demais, Sgarbi. Ele tá em uma fase, ele tá em uma fase. Cara, vou te falar, não é possível. Não, eu tô achando Desabafa, que Bebeto. Não, eu tô achando que eu sou realmente pé frio, cara. É mesmo, você comprou um circo, mas não cresce. Irmão, eu fui, Como é que é, Cicinho? Comprou um circo, mas não cresce. Não, brincadeira. Mas eu fui pro Beira-Rio, os bichinhos tudo no de jogo do plástico. Inter, quando o Flamengo torcer pro Inter, o Flamengo ganha. Aí vou torcer pro São Paulo só ladeira abaixo. Vou torcer pro Vasco, Meu Deus do céu. Você teve na Arena do Grêmio esses dias também, né? O Grêmio perdeu o jogo. Não é possível, é um nível assim meio Tranquilo. assustador, Você é amigo do filho do Mick Jagger, que mora Não, aqui? é só isso. Só Não, que... mas assim, azar no jogo, sorte no... Opa, pera. Pode falar, não vou nem falar de você. Sgarbi é o seguinte, no Natal você fala assim, vai 2025, no Ano Novo também. Nossa senhora. Não, vou falar um E negócio pede uma sério. namorada pro Papai Noel. Mais uma pergunta, o que é pior, a sua fase ou o carro da pamonha do Corinthians? Pô, não, na moral, aquele trio elétrico não tá... Parece o carro da pamonha, pô, tá de brincadeira. Fica Vamos aqui. analisar o lado bom, Não, Sgarbi. o quê? O ano que vem ainda vai rir deles na Libertadores, porque esse cara é rapidinho. É porque vocês não estão na Só que Sul-Americana, agora Série B. não é Série pra B. ter 6 jogos garantidos. Mas agora... Tem 6 jogos garantidos. Gente, só que dessa vez tem uma coisa diferente. Não é brincadeira, eu não tô zoando. O Corinthians não vai passar por pré-Libertadores, vai direto. Isso é significativo. Você tá demais. E agora... Eu sei. É porque hoje quem vem... Ó, seu falador! Ó, seu falador! Sai, seu falador! Aí, seus Vai lá, Aí, seus Aqui tem o bando de Pamonha de Falaram que era o caminhãozinho da pamonha, é o tamanho! Olha o D ali. O carro da pamonha! Aqui tem o bando de louco! Eu vou subir no trio. Vai! O Ronaldo vai subir no trio. Já tô no trio, menina! Eu não sei, menina! Eu não aguento! Posso fazer um pedido aqui? Claro. Fazer o quê? Eu queria que você e da amiguinhos também pedissem desculpa a mim. Por quê? Porque assim, eu sou um fã assumido de Dorival Júnior. E durante o ano eu falei, cara, o grande culpado do Corinthians no Brasileirão não tá bem, daquilo ali, Ele não esquece o dedo, né? Não, É mas impressionante. aí via Ronaldo, não, fora Dorival, Chico, não, mas o Dorival, campeonizar o Dorival. Irmão, Ele não o foi Dorival mal no Júnior, Brasileiro? com todo, eu não vou falar a palavra que eu quero falar, mas ele é gigantesco, o Dorival Júnior. Calma. Ele sabe uma Copa do Brasil. Não, mas Você ele é criticou o cara aqui não também critiquei. no ano, criticou Aonde sim. eu critiquei o Dorival? Você criticou o trabalho Não é, do tem que Campeonato respeitar. Brasileiro. Ele não é valorizado da forma que critica. merece. Não é valorizado da forma que merece. Um baita de um treinador.